sem delongas, abrir a palavra de Deus no capítulo 38 do livro de Provérbios, para a leitura e depois a exposição segundo a graça que nos foi concedida. Ou perdão, falei de Provérbios, né? Capítulo 38 do livro de Jó. Muito bem. Não vou ler todos os versículos para que nós possamos ter um tempo razoável aqui na gravação. Se extrapolar muito fica ruim. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu lhes perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam em todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestígio e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, desse ordem à madrugada, ou fizesse a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às obras da terra, e dessa fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Os perversos desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir-se quebranta. Acaso entrasse nos mananciais do mar, ou percorresse o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-nos se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que as conduzas aos seus limites, e desfilas as veredas para a sua casa? Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entrasse nos depósitos da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, ou o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderias tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os ciclos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubram? Ou ordenarás aos relâmpagos que saem e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens, ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os olhos dos céus? Quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida, e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e então a espreitam nas covas? O seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus, já não vai guiando por não terem de comer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez, na consciência de que nós estamos diante da Palavra de Deus e do Deus da Palavra. Nós sabemos das nossas limitações, que nos tornam incapazes de perscrutar os Teus oráculos, de traduzir a Tua sabedoria. E portanto, nos humilhamos e pedimos para que a palavra já revelada nos 66 livros, ela possa se tornar clara para nós, fazendo, Senhor, a edificação acontecer
nos tornando através desse instrumento que o Senhor quis escolher, nos tornando cada vez mais conformados ao Senhor Jesus em seu caráter. Nos ajuda, nos esvazia da nossa pressuposta sabedoria e nos conduz na sabedoria que vem só de Ti, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, pela graça de Deus, procurar dividir esse capítulo e o que doravante vai ser tratado no livro de Jó, e os capítulos restantes que ainda serão ministrados na escola dominical, no domingo à noite. Nós vamos procurar dividir em 2 tópicos. O primeiro falando sobre a sabedoria e o segundo falando sobre o questionamento do homem com relação a Deus. Nesse primeiro tópico, nós somos levados ao entendimento de que o homem não conseguiu. Ele fracassou e ele encarna o fracasso sempre, desde a queda, quando ele tenta entender Deus, decifrar Deus, traduzir Deus, quando ele procura interpretar Deus, arrogando a si a possibilidade de ter alcançado Deus e trazido Deus para si. O homem ele sempre teve esse desejo, de ter Deus ao seu alcance e de usar Deus de acordo com as suas demandas. As várias religiões ao longo da história expressaram isso, o desejo do homem de ter Deus sob seu controle, de falar com alguém que deteve Deus, de falar com alguém que pode traduzir Deus, pode adentrar a sabedoria que a Deus pertence e traduzi-la para que a sua política de vida pudesse ser bem sucedida, mas ele fracassou. Nunca aconteceu do homem conseguir encontrar Deus de verdade. Eu encontrei, eu alcancei, eu descobri Deus. Isso nunca foi possível, por um motivo muito simples. Foi Deus que veio ao homem, não foi o homem que descobriu Deus. Foi Deus que se revelou ao homem. A partir do capítulo 38, nós vamos entender claramente o fato da revelação em si. Deus veio, porque senão o homem nunca poderia ter alcançado, nunca poderia ter contado com a misericórdia, com a graça salvadora de Deus. Esse homem fadado, condenado a nascer, crescer, alcançando todas as faixas etárias da sua vida breve, e depois morrer na mesma condição, separado de Deus e destinado à condenação eterna pela justa ira de Deus. Eu acho que foi Van Balen que disse que não fosse esse Deus que se revelou, não fosse o amor, a graça, a misericórdia de Deus, a vida ela teria sido o pior dos acidentes biológicos. O mais trágico dos acidentes biológicos teria sido a existência humana, não fosse o fato dele ter se revelado, dele ter se manifestado, desnudado do seu braço salvador. Revelou-se Deus através da criação, revelou-se o Senhor através da encarnação, pelo que diz o Filho, o escritor aos Hebreus, falou pelos pais, falou pelos anjos e ultimamente falou-nos pelo Filho. Então revelou-se através da encarnação do Filho, o Adão perfeito. Revelou-se Deus através da ressurreição, e revelar-se a Deus através da sua vinda em glória, pelo que nós podemos compreender que em todo o tempo Ele se revelou, e revelou-se Deus de uma forma mais clara também através da sua palavra, a palavra canônica, a palavra escrita nos seus 66 livros. E
ainda com relação a esta sabedoria que vem da parte dele, que se revelou, há um motivo de muito orgulho para cada criança, orgulho no bom sentido, para cada junior, para cada adolescente, para cada jovem, para cada cristão, motivo de nos alegrarmos do Senhor, pelo fato de que, irmãos, na história humana, nunca, nenhuma cultura, nenhuma filosofia, nenhum sábio conseguiu conceber algo que de longe, sequer de longe, chegasse perto da maravilha da revelação da palavra de Deus, da palavra revelada a nós. As pessoas, elas se conduzem de acordo com os pressupostos, os tratados filosóficos dos sábios desse mundo, dos sábios conforme o mundo, mas quando nós colocamos a palavra de Deus, a Bíblia, o livro mais adquirido na história humana, nós vamos compreender alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, se você pegar o que existe de melhor na literatura grega, da cultura grega, né? Aquele material que é top de linha, como por exemplo a Ilíada de Homero, você vai encontrar aí da Ilíada de Homero no máximo 600 cópias de manuscritos que existem desse material. Esse é o melhor que existe, da maior das culturas, da mais elevada, da mais louvada das culturas. Você vai encontrar aí no máximo 600 cópias da Ilíada de Homero. Você vai encontrar ainda, depois da Ilíada de Homero, você vai encontrar as tragédias de Eurípides, que tem aí 330 cópias. E todos os outros materiais que foram encontrados ao longo da história, revelando a sabedoria dos sábios desse mundo, é em quantidade menor do que esses dois primeiros citados. Você vai entender também que a Bíblia, ela é testemunhada por pelo menos 6.000 cópias de manuscritos. Não tem nada na história comparável a isso. Você vai compreender também que todo esse material, afora da Bíblia, da cultura grega, por exemplo, eles distam dos seus autores aí a média de 800 a 1.000 anos. E o que existe em matéria da palavra revelada tem a média de 40, no máximo 100 anos daquém dos seus autores. Claro que nós não temos as cópias originais, mas o que é testificado revela, aponta nessa direção curta de no máximo 80, no máximo 100 anos dos seus autores. O que dá aos escritores atuais, aos intérpretes, a todos que trabalham com a compilação dos textos originais, a possibilidade de escrever material de excelência, material de qualidade, material inquestionável, e por isso vai, né? Depois de tanto questionamento, ano de 1947, quando se questionava a veracidade bíblica, principalmente porque Israel queria retornar à sua terra, então foi descoberto nas cavernas de Qumran uma vasta quantidade de material bíblico, de vários livros da Bíblia, e inclusive o livro de Isaías, datando 170 a.C., e conferindo esse material na sua tradução, era a mesma coisa dos 66 capítulos de Isaías. A Bíblia, ela tem, segundo estudiosos mais acurados, essa palavra revelada, porque estamos falando disso, ela tem, segundo estudiosos, os cientistas mais acurados, ela tem no máximo 0,05% de erro ortográfico, e nenhuma das doutrinas bíblicas se baseia nesses erros ortográficos. Erro ortográfico seria o equivalente a pegar um carro que está ali fora, uma Globo, e colocar nela a calota de outro carro. Em nada alteraria o funcionamento, em nada comprometeria o funcionamento. Aí você, ato contínuo, você vai perceber que o que se salva de valores éticos na história da humanidade, o que se salva veio da Bíblia,
mesmo entre as nações ateias, de convicção ateias, comunistas, etc., as nações islâmicas, o que se salva, que se aproveite de valor ético, que se repercutiria na perspectiva, na visão social, política, econômica, jurídica, legislativa, etc., o que se salva veio da Bíblia. Nada que de fato se aproveite veio de outra fonte a não ser desta palavra. Então, nós temos o que existe melhor nesse mundo. É resultado de quê? Da revelação. Aleluia. Do Deus que se revelou. Tem que ver diretamente com o que Deus se revelou, a ponto do apóstolo Tiago colocar isso no capítulo 1. Todo dom perfeito, toda boa dádiva descende de Deus, do Pai das luzes, no qual não há sombra e nem variação. Então, nós temos que glorificar a Deus pelo que nós somos, por causa do Deus que se revelou, pelo que nós somos, por causa do Deus que se revelou na sua palavra. Nós somos então o povo do livro, nós somos o povo do Deus, o povo de Deus, o povo do livro, o Deus que se revelou de várias maneiras e sobretudo na sua palavra. Nenhuma das revelações de Deus entra em contradição com aquilo que ele escreveu na sua palavra. Pelo contrário, está perfeitamente em sintonia com a sua palavra. À medida que nós procuramos evoluir no fato de que ele se revelou, ele se mostra assim, poderoso, né? No meio do redemoinho, ele sempre fez isso. Ele chega para o povo de Israel, ali no complexo do Horebe, e faz tremer tudo aquilo ali, ele se revelando, para dizer exatamente quem ele é e o que ele quer. Ele está dizendo: olha, eu não estou aqui chamando vocês para que nós possamos nos assentar e trocar umas ideias. Não estou chamando vocês para que vocês possam tornar manifestos os seus pontos de vista, para que vocês possam exibir a vossa sabedoria. Eu não estou chamando vocês para isso. Eu estou chamando vocês para dizer quem eu sou e o que eu determino. Aleluia. Eu criei, eu fiz para os meus propósitos. Assim ele se revelou, para deixar bem claro quem ele é e o que ele quer. Na história ele fez assim: não vai ser como vocês querem, não vai ser como vocês acham. E aí nós temos um problema sério dos achismos, né? Olha, eu acho que esse texto está dizendo isso, eu acho que aquele texto está dizendo aquilo outro, né? E o que nós temos, na verdade, é que nos humilhar continuamente diante dele, para que ele tenha compaixão de nós e nos torne esclarecidos com relação àquilo que ele verdadeiramente disse, na pessoa de cada um daqueles que ele ungiu como escritores da sua palavra, né? Quando ele responde a Jó, esse Deus, ele vai ironizar bastante Jó, perguntando, por exemplo, por que Jó não apareceu antes, na formação do cosmos, né? Na formação do universo. Ele cita aqui os 7 estrelas, as constelações. Nós podemos imaginar que nós não conhecemos quase nada do nosso país, um país grande como é o nosso. Não conhecemos quase nada, muitas vezes, do local onde estamos, ou conhecemos bem pouco. Mas aí Deus vai falar para Jó: por que você não apareceu antes? Quando estavam sendo formados os astros, as constelações, né? Nós somos habitantes do planeta Terra, e a estrela que fornece a luz para esse planeta é o Sol, uma estrela de quinta grandeza, né? Se não me falha a memória. Estamos na Via Láctea, com menos de uma dezena de planetas. Mas sabe-se que isso tudo é bem mínimo com relação a tudo que já foi descoberto. Sabe-se pela manifestação dos cientistas bem avalizados que a nossa constelação, o nosso planeta, o nosso Sol, ele é ínfimo diante de várias outras estrelas de grandezas infinitamente maiores. O nosso Sol se perde, né?
Ele fica sem condições de definição. E nós somos o que então? Diante de tudo isso, tudo está fora do nosso alcance. Se nós não somos ninguém diante daquilo que Deus criou e diante dele, que nunca foi criado. Se nós não conseguimos trazer a nós aquilo que está aí, aquilo que existe, aquilo que é limitado, como é que nós poderemos trazer para Deus, para nós, o Deus ilimitado, o Deus infinito, o Deus eterno? Como nós podemos traduzir esse Deus? Está posto que é simplesmente impossível. Então Deus vem e se revela a Jó. Depois de todo o contexto de provas, um contexto de angústias, nos quais Jó, ele faz para Deus 16 perguntas, ele coloca para Deus 34 questões, e Deus se dirige a ele com 70 perguntas. Deus estava trabalhando Jó para que ele crescesse naquilo que Deus já tinha começado a revelar a ele, desde que o próprio Deus deu o testemunho dele, dizendo que ele é o meu servo, ele me pertence, ele é fiel e íntegro. Então, depois de tudo, depois que todos falaram, Deus não aparece, não é que ele entra em cena, ele já estava ali, mas ele aparece agora. Ele não aparece em cena, eu não cito o nome de nenhum dos amigos de Jó, no sentido de promovê-los, no sentido de aprová-los, não faz menção de nenhum deles para aprová-los, para legitimar a teologia deles. Ele reprova em Jó aquilo que Jó falou para além do limite. Em nenhum momento ele coloca Jó no mesmo contexto que seus amigos colocaram, vinculando-o ao pecado. Jó estava sendo instrumento de Deus para toda aquela geração e para as próximas gerações, porque ele estava passando por algo permitido por Deus para confrontar o inimigo. E no que ele passa por isso, ele também é tratado. Há áreas não aperfeiçoadas em todos nós. Mas o fato é que Deus ele não reconhece, de formas a citar isso no livro de Jó, a grandeza da sabedoria de Bildade, de Zofar, de Elifaz, de Eliú. Ele não faz menção da sabedoria de nenhum deles para engrandecer. Ele fala muito bem, pelo contrário. Ele faz menção de Jó como autor, como homem usado por ele. Diz: olha, vocês não disseram de mim o que meu servo Jó disse. É o problema de Jó. Ele disse coisas para além do que ele deveria dizer, mas ele não foi reprovado no seu caráter, na sua condição de servo. Ele não foi reprovado quanto ao seu chamado, ele não foi reprovado quanto àquilo que de Deus ele tinha recebido. No entanto, não tinha como Jó não cometer nenhum deslize, não tinha como Jó não expressar de forma infeliz a sua angústia. Jesus, que não pecou, que não falhou, ele chega para o pai e diz: por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Diante da angústia, do peso, do fardo que estava sobre ele, o fardo de todas as gerações, o fardo de toda a humanidade, o peso da justiça de Deus estava sendo executado sobre ele, exclama: por que me desamparaste? No entanto, Jó era mortal, Jó era homem, era impossível, se Jó não tivesse expressado de forma infeliz nada, absolutamente nada, então ele não era Jó, ele era homem, ele era Deus. E ele não era Deus, ele era homem. Nesse processo em que Deus torna manifesta a sua sabedoria, irmãos, nós gememos, nós somos levados a um quebrantamento intenso, nós choramos, nós dizemos o que não deveríamos dizer, nós manifestamos aquilo que em nós ainda não foi tratado, aquilo é depurado. Deus quis usar o sofrimento para que o seu povo comunicasse a sua tão grande salvação, para que o seu povo fosse bandeira do próprio Deus no mundo, vindicado por Satanás. Nós não podemos lembrar no livro de Jó sem fazer menção a esse fato. O diabo estava vindicando a humanidade para ele.
Eu vim de passear a terra. Vocês se lembram que Deus passeava sobre a terra no jardim do Éden? Posse, propriedade, dono, minha é a terra e toda a sua plenitude. Então o diabo estava ali querendo usurpar o lugar de Deus. Eu vim de passear pela terra, não é? É minha. Ele vai dizer para Jesus depois: tudo isso é meu. Está mentindo, né? Está mentindo sobretudo porque o próprio Deus, através de cada salvo pela história, estaria dizendo: nessa sua não, eu tenho os meus lá, não te pertence. Os meus que estão lá te tiram toda e qualquer legitimidade, né? Jó está lá, eu tenho meus servos lá. Então é impossível a gente passar pelo livro de Jó sem lembrar esse aspecto da aflição de Jó, da angústia de Jó. Ele estava ali por uma questão de ministério. E quando nós estamos vivendo o ministério na íntegra, nós estamos fazendo duas coisas principalmente. Nós estamos cumprindo a missão que Deus nos confiou e ao mesmo tempo estamos permitindo que Deus nos trate. Você só pode verdadeiramente entrar numa intimidade cada vez mais profunda com Deus quando você se entrega sem reservas. Nessa entrega você vai testificar, ser testemunha do próprio Deus, e ato contínuo você vai ser tratado naquilo que você não foi tratado, nas áreas ainda não aperfeiçoadas. Nesse tratamento nós temos o que? A prosperidade da sabedoria, que só vem de Deus. Ele vai chegar lá no capítulo 42, esse homem que o próprio Deus validara, esse homem que o próprio Deus dissera dele que era seu servo, falava de intimidade com ele. Esse homem agora disse: olha, eu te conhecia de ouvir falar. Irmãos, se um homem como Jó disse que conhecia Deus de ouvir falar, claro que há uma manifestação exagerada desse entendimento, né? Porque Jó conhecia Deus. Se ele não conhecesse, Deus não teria dito dele: ele é meu servo. Deus não teria vindicado ele. Então naquele momento crítico ele manifesta esta necessidade de conhecer cada vez mais, como diz o escritor de Oséias capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse homem percebe a necessidade de continuar num conhecimento que o levará a uma posse contínua dessa sabedoria. Quando, se Deus te der aqui 30 anos de vida, 50, 70, 100, até o último ano da sua vida você vai estar conhecendo a Deus. Pela eternidade sem fim, nós permaneceremos conhecendo a Deus. Nós nunca vamos poder conhecer Deus na sua totalidade. Trata-se do infinito, trata-se do insondável. Então, essa sabedoria, ela é fruto desta revelação da parte do próprio Deus. E o salmista Davi, ele diz no capítulo 25 que o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu intento. Falando de sabedoria, você vai ver Jó sendo citado lá mais na frente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como alguém que foi assim trabalhado, como alguém que foi assim legitimado da parte de Deus, como alguém que logrou êxito em receber esta salvação em todos os seus desdobramentos, inclusive a sabedoria, como alguém que deveras recebeu a revelação do próprio Deus. Deus se revelou a ele. Ele entra para o contexto dos homens de Deus ao longo da história bíblica. E no que pese, nós temos que considerar que as pessoas que estão ao nosso redor têm o que nos transmitir. E nós entendemos que os amigos de Jó, por mais que Deus não faça citação da teologia deles, Deus não reconheça a ponto de citar a teologia de nenhum deles. Irmãos, eu estou trabalhando na mobilidade, no serviço de transporte, está indo para 35 anos. Então, do tipo de gente, eu já conduzi e conduzo. Pessoas de todos os tipos de, vamos dizer assim, performance moral, né, ética, a gente conduz.
E eu louvo a Deus por cada pessoa que passou pelo meu caminho. Eu louvo a Deus por cada pessoa de mau caráter também, por cada pessoa de má índole, cada bandido que cruzou o meu caminho, por cada pessoa de difícil convivência, por cada pessoa também idosa, também usada por Deus, também instrumento de Deus. A todas essas pessoas, passageiros, motoristas, o pessoal da oficina, carro do carro, das oficinas, né? Concessionárias, enfim, de todas elas eu tive missões e decidido com todas elas eu tenho uma dívida. Então, o homem de Deus, por onde ele passa, no meio em que ele se insere ali, de todas as formas, Deus faz ele tirar lições, mesmo daquelas formas mais indesejáveis. Esse meio no qual nós convivemos, ele vem ser por vezes instrumento de Deus para que nós cresçamos, para a nossa sabedoria, para o nosso aperfeiçoamento, e por já aconteceu da mesma maneira. No entanto, o mérito da revelação, o mérito da sabedoria resultante dessa revelação, esse mérito ele vem de Deus. Esse mérito é propriedade exclusiva de Deus, e por isso mesmo ele não vai enaltecer, ele não vai exaltar aqueles que ao redor de Jó tiveram um convívio ali, fizeram suas considerações, em parte usando a teologia, em parte acertando, mas Deus não está comprometido com a teologia, com a sabedoria ensinada em parte. Ele é a sabedoria na sua plenitude, por isso que ele não cita, por isso que ele não exalta nenhum desses nomes, não é? Porque ele é a sabedoria na sua plenitude. E de novo citando o que Tiago coloca no capítulo 1, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Ou seja, como não é mérito nosso, é resultado da misericórdia de Deus, nós precisamos nos humilhar diante dele a cada dia. Senhor, eu quero crescer no conhecimento da tua presença. Não trata-se aqui da questão intelectual, da questão erudita, filosófica. Estamos falando do Deus que se manifestou. O sentido da sabedoria bíblica, ele encontra a sua característica na revelação do próprio Deus que salva, que livra o homem do pecado, que livra da condenação eterna. Porque o engano, a mentira, que é o oposto da sabedoria, mata, destrói, leva para o inferno, não é? O conceito de sabedoria do mundo, né? Muitas vezes compreendido como a sofia, né? Diferente do conceito de sabedoria bíblico chamado de Chokhmah, né? Então, aquela sabedoria que vem de Deus, ela não encontra uma possibilidade de ser utilizada, vamos assim dizer, pela sabedoria humana. É claro que quando a pessoa se converte a Deus e ele consagra a ciência na qual ele foi formado a Deus, caso de psicólogos convertidos, é uma bênção, psiquiatras convertidos, é uma bênção. Mas o mérito aí não é da ciência deles, é da sabedoria que veio de Deus e que foi doada por Ele, né? Então nós precisamos entender que esta graça da parte de Deus que nos leva a nos tornarmos sábios, ela é dada àqueles que se quebrantam, né? A um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Por isso que as pessoas correm tanto atrás disso, por isso que se multiplicam as seitas, as religiões, por isso que multiplicam os tratados filosóficos, para tentar chegar lá, mas a frustração é o único resultado disso tudo, porque é mérito dele, vem dele. Capítulo 23, o profeta Jeremias, capítulo 23 do mesmo livro, ele coloca que o homem ele não deve se gabar, não se exalte o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas alegre-se ou se sinta bem recompensado o homem por me entender, me conhecer e saber que eu sou Deus, que uso de misericórdia, que uso de benevolência, porque disso me
lhe agrada. Então, o reconhecimento do homem que não pode acessar a Deus é necessário para que ele possa corresponder a esta graça que se manifesta. O apóstolo Paulo, ainda falando dessa sabedoria, no capítulo 3, versículo 18 de 1 Coríntios, ele coloca isso: não se enganem, se alguém se considera sábio segundo esse século, torne-se louco para ser sábio. Ou seja, ele está dizendo, você vai ter que admitir que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Se você reconhece a sabedoria desse mundo, se você exalta ela, então você não pode experimentar a sabedoria que vem de Deus. Porque o que foi que Deus fez quanto à sabedoria desse mundo, quanto à visão filosófica desse mundo, quanto à cultura desse mundo que tanto se exalta? Deus deu uma nota. Deus avaliou e deu uma nota à sabedoria desse mundo. Qual foi a nota que Deus deu para a sabedoria desse mundo? Foi 0. Foi a cruz. É o que Paulo coloca. A loucura da pregação. Ele não quis salvar pela sabedoria desse século. Ele não quis salvar pela filosofia. Ele não quis mandar um poliglota para comunicar a sua humanidade através desse poliglota, desse colecionador de biografias, de faculdades, de universidades, salvar a humanidade. Ele não quis salvar por pessoas que demonstrassem habilidade para a guerra. Ele não quis salvar através de alguém que liderasse um grande exército e corrigisse as injustiças desse mundo. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, né? Por isso você não vê ao longo da Bíblia Deus exaltando aquilo que as pessoas disseram, Deus elevando, premiando aquilo que as pessoas disseram, porque o mérito é dele, vem única e exclusivamente da parte dele. Essa revelação que salva, e essa revelação salva os quebrantados e contritos. Jó, ele se assenta e diz: olha, eu vou me assentar para aprender. O Senhor vai falar, eu vou só perguntar e o Senhor vai falar. Ainda com relação a esta sabedoria, o escritor ao livro de Oséias, o profeta Oséias, ele coloca a condição de desgraça do seu povo. Quando ele diz: meu povo está sendo destruído por falta da sabedoria. Ignorância com relação à revelação de Deus, ela mata. Anotem isso. A ignorância com relação à revelação de Deus, ela é fatal, ela mata. Quando o homem propõe-se a caminhar-se segundo a sua própria sabedoria, ele vai morrer. Provérbios 5 diz isso: ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura, ele perdeu o cambaleio. A sabedoria desse mundo, que é a loucura, ela mata. Ainda lembrando Oséias, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, sabedoria, eu te rejeitarei, para que tu não sejas mais sacerdote. Porque tu rejeitastes o conhecimento, eu me esquecerei dos teus filhos. Olha, a ausência do conhecimento revelado, matando o ministério, destruindo o sacerdócio, destruindo a família, destruindo os filhos. Olha a tragédia do pouco caso dado à palavra revelada, multiplicando seus mortos, multiplicando suas vítimas, matando. Povo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E ainda nesse primeiro tópico, irmãos, falando da palavra revelada, da sabedoria revelada, a pessoas que se quebrantam, a pessoas que dão abertura, a pessoas que se colocam nesta condição de reconhecimento da sua falibilidade. O nome de Jó é muito importante. A figura de homens como Jó, pelas gerações, é muito importante. Ele é alguém que questiona Deus. O nome Jó, provavelmente a tradução de Iov, significa aonde está o meu Deus? Um questionamento profundo, um gemido profundo da alma, diante de tudo que lhe sucedeu. Aonde está o meu Deus? E, irmãos, quando a palavra de Deus
ela está sendo debatida por pessoas que têm uma motivação verdadeira, e essa motivação verdadeira é o quebrantamento, é a humilhação, é o reconhecimento inquestionável do senhorio de Deus. Então, quando eu vejo a Bíblia sendo debatida, eu fico muito feliz. Eu já me vi muitas vezes debatendo a Bíblia com pessoas que não concordavam de jeito nenhum, tinham pontos de vista totalmente divergentes, mas eu glorifiquei a Deus. E glorifico a Deus quando isso acontece, porque estamos no lucro. A Bíblia, ela voltou para o centro das discussões da família, no casamento. Os casais voltaram a conversar sobre a Bíblia, pais e filhos voltaram a conversar, embora divergindo sobre a Bíblia. Estamos no lucro. A motivação é o quebrantamento, a motivação é a humilhação, a motivação é o reconhecimento de que somos pó e de que esse Deus se revelou a nós. Eu não entendo, eu não concordo, mas essa é a motivação. Estamos no lucro. E quando eu vejo uma figura como Jó questionando a Deus, eu não consigo entender que nós não estamos diante de alguém que fez diferença na sua geração, fez diferença para as próximas gerações. Sabe por quê, irmãos? Existe dois tipos de questionamento. Existe o questionamento dentro dessa motivação quebrantada, humildade, a entrega, a sede, o desejo de saber, o desejo de conhecer. E aí Deus, ele não imputa. Veja, em nenhum momento, quando Deus se refere a Jó, 38 ao 42, em nenhum momento Deus tipifica as manifestações de Jó, vamos dizer assim, criminalmente, né? Porque nós temos visto que o livro de Jó é um contexto jurídico. Então, em nenhum momento Deus tipifica criminalmente as colocações de Jó. Em nenhum momento. Deus censura, Deus corrige Jó, mas não com a conotação dos seus amigos. Deus não criminaliza Jó. Deus não dá uma definição criminal para as colocações de Jó. E aí onde nós vemos a contestação, o questionamento, que Deus repreende, mas ele concorda, ou ele aceita, ele permite, e ele até fomenta isso. Ele usa de figuras de ironia, né, para jogar petardos em Jó. Você estava lá, né, no começo, né, quando eu formei todas as coisas, né, há milênios atrás, né, milhares de anos atrás, você estava lá, né? Você deveria ter me dado umas ideias. Naquela época lá atrás, quando eu formei, quando eu estava formando as galáxias, os universos, as estrelas de N grandeza, você estava lá, né? Você estava me questionando, você estava lá. Você percebe que o próprio Jesus, no seu ministério, ele opera fomentando indagações, instigando as pessoas com perguntas. Ele instiga as pessoas com perguntas. Então, as perguntas que Jó faz, nesse contexto em que ele foi colocado para levar avante uma missão, que foi a palavra, e também para que, enquanto se faz a missão, se é trabalhado, aquela frase, o trabalho trabalha o caráter. Então, as perguntas que ele faz, Deus não tipifica criminalmente, Deus não condena, Deus não o define como alguém que cometeu dolo por causa das suas abordagens, como os amigos de Jó fizeram isso. Mas Deus não. Aí Deus o repreende porque falou além do que deveria. Isso é muito importante, irmãos, para nós. Esse Deus que, de graça singular, eu não posso traduzir sua graça, seu amor, sua misericórdia, me permite questionar. Estou passando por algo que eu não entendo. Eu não consigo ver o porquê disso que eu estou passando, porque disso que eu estou vivendo. Eu não consigo, com a minha finitude humana, com a minha limitação, com a minha condição miserável, eu não consigo entender como é que isso aqui glorifica a Deus. Por mais que eu já li o livro de Jó várias vezes, por mais que Jó naquela época não tinha a palavra revelada na sua totalidade, os 66 livros, nem mesmo os livros do Antigo Testamento ele tinha. E nós temos tudo isso hoje. Nós sabemos que Deus estava ali usando ele para defender a sua causa, para dizer para o diabo: não, a terra não é sua não, meu povo estava representado por Jó. Por mais que eu saiba disso, por mais que eu saiba que Deus estava, enquanto ele trabalhava, Deus estava trabalhando ainda mais do
provações, nós somos humanos, nós somos mortais, nós choramos, nós reclamamos, nós gememos e fazemos perguntas e fazemos colocações que não deveríamos fazer, e Deus não vai nos matar por causa disso. Deus não vai nos definir como condenados por causa disso. Deus não vai fazer isso. Veja, esse é um contexto inerente aos salvos, aos servos, aos que se converteram. Não estou falando de pessoas que não se converteram, porque tem gente que pega isso aqui e aplica no geralzão aí, né? Aí faz da Bíblia um livro de autoajuda, né? A pessoa não aceitou Jesus, a pessoa não é crente, a pessoa tem compromisso nenhum com Deus, está vivendo no pecado. Não, você está passando aí, é porque Deus te ama e está se provando. Ele não está sendo provado, não, aquilo ali é pecado, aquilo é liberdade dele, aquilo ali é porque rejeitou o Senhor. Isso é outra coisa, é outro contexto. E aqui nós aproveitamos para mostrar um grave problema dos nossos dias, é quando pega-se aquilo que na Bíblia dirige-se a quem se converteu, a quem Deus salvou, enviou e está sendo tratado, está sendo provado, aí pega isso e aplica-se para mim. Eu acho engraçado que hoje muitos ímpios, né, gente sem compromisso nenhum com Deus, está dizendo que está sendo provado. Os termos cristãos estão sendo banalizados, né? Qualquer um está sendo utilizado. Está ali um ímpio, vivendo do seu jeito. Estou passando por uma prova aí. Um dia desse estava vendo um carta torta, bem complicado mesmo, desonesto, evitado por meio de muita gente, e ele dizendo assim, veio sobre ele as consequências das ilicitudes dele, e ele dizendo assim, meu irmão, só a graça, só muita graça. Que graça? Que prova? O que ele entende disso? Que tem de ímpio de recitar as minhas leis e proferir os meus estatutos, está lá no Salmo 55, o que você tem a ver com isso? Esse aqui é o particular dos que se converteram. Esse aqui é o momento daqueles que abriram seus corações para a salvação de Deus. Então esses vão entender o que é prova. Esses vão, por vezes, na intensidade da prova, gemer, perguntar, questionar, errar. Porque se o aparelho não errar, o erro não vem para fora para ser tratado. Ele tem que ser manifesto, não para Deus que sabe, mas para testemunho dos outros. Vem para fora para ser tratado daqueles erros. Não tem jeito. Áreas estão aperfeiçoadas em nossas vidas. Irmãos, o convívio com Deus é um convívio que necessariamente faz gemer, necessariamente faz chorar. Se eu pude dizer, há dias atrás, e reafirmo, que não é possível que alguém conhecendo verdadeiramente ao Senhor, se convertendo, não saiba o que é sofrer pelo Evangelho, também não é possível você conviver com Deus e não saber o que é gemer, o que é sofrer sendo tratado por Ele, o que é sofrer sendo alcançado nas áreas não aperfeiçoadas da sua vida. Isso não tem jeito. E é um problema, porque há muitos que oferecem a possibilidade de um convívio com Cristo, como não sofra mais, veio para cá, parou de sofrer. O que diríamos a esses movimentos? Pare de mentir, pare de usar o Evangelho. Isso não é verdade, não. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cadeia de sua cruz e siga-me. Não é que o Evangelho verdadeiro não dê para a pessoa uma qualidade de vida, não exista gozo, não exista lazer. Não. O povo de Deus é um povo que sabe se divertir, de verdade. É um povo que sabe o que é prazer, de verdade. É um povo que sabe o que é alegria, de verdade. O povo de Deus é um povo que não busca alegria na droga, na bebida, na promiscuidade, no mundo, mas esse povo verdadeiramente sabe o que é qualidade de vida. No entanto, irmãos, nós também sabemos o que é gemer, o que é ser tratado. O que diz o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 76, se não me falha a memória, foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos, trabalhando e sendo trabalhado. Segura essa frase aí, trabalhando para Deus e sendo trabalhado por Deus. Missões, está realizando a obra de Deus, está dizendo para o diabo, não é sua não, a terra não é sua não, você está mentindo. Eu estou aqui para dizer que não é sua não, eu estou aqui sofrendo, padecendo, eu estou trabalhando para Deus e sendo trabalhado para Ele, enquanto te digo, não é sua não, te pertence não. Nesse sentido,
nós podemos dizer que o testemunho desse Jó, sendo trabalhando para Deus e sendo trabalhado por Deus, o testemunho desse Jó, a voz de Jó está em todo lugar. A voz de Jó está no legislativo, no judiciário e no executivo, que se mancomunaram para acrescentar pecado a pecado. Os senhores, os que se acham os gentlemen do legislativo, dizem para os nobres do judiciário: vocês nos protegem e nós protegemos vocês. Da mesma forma, para os ladrões que tomaram de assalto as cadeiras dos executivos do nosso país, todos eles mancomunados, e na certeza de que podem fazer o mal à vontade, se venderam para eles instituições outrora críveis, como Forças Armadas, e todos eles certos. Agora está tudo dominado. A voz de homens que têm o mesmo testemunho de Jó ecoa altissonantemente dizendo: não podem não, vocês não podem fazer o que quer não, vocês vão ser julgados, vocês vão dar conta. Não é de vocês e do seu Senhor, que é Satanás, a terra em sua plenitude, não. É de Deus. A igreja está aqui para dizer que é de vocês, não. Como dizem os jovens, no seu linguajar mais povão, não vai rolar, não. Vocês vão cair em nome de Jesus. Vocês vão cair por terra. A igreja está aqui para dizer que não é de vocês, não. Essa igreja é composta de homens e de mulheres que trabalham para Deus e são trabalhados por Deus, homens e mulheres limitados, falhos, mas que se deixam usar por Deus e que são trabalhados por Deus, que gemem, que reclamam por vezes para Deus dessa intimidade só com Deus. Ela está aqui para dizer isso. Mas eu gostaria de terminar essa ministração, já que no primeiro momento falamos da sabedoria, agora no questionamento que Deus não imputa como criminoso. Existe o questionamento criminoso, e como existe, o próprio livro de Jó mostra esse questionamento criminoso, acusando Deus, acusando os seus servos. Está muito em voga. A gente estava conversando ontem com os adolescentes, nas universidades, nas faculdades, no universo educacional do nosso país e do mundo afora. Está muito em voga termos como vamos problematizar. Esse termo é um termo carregado da ideologia doutrinária. Vamos problematizar, e depois que nós tivermos problematizado com bastante profundidade, vem outro termo: nós vamos desconstruir. Primeiro passo: problematize valores tidos pela sociedade ocidental, judaico-cristã. Problematize valores, princípios, crenças sagradas tidas por essa sociedade judaico-cristã como valores inquestionáveis. Então, primeiro, problematize. Guarde esse termo. No dia que você for para a faculdade, você vai preparar com ele. Os que já estão lá sabem do que eu estou falando. Primeiro, problematize, questione, no sentido de não aceitar. Depois que você problematizar com profundidade, então você vai para outro termo: desconstrua. Desde o começo. Foi assim que o teu Deus disse, problematizando. O diabo problematizando. A mesma colocação no livro de Jó. Problematizando o que Deus é e o que Deus colocou. O Senhor não é o que o Senhor diz ser. O teu servo não é o que o Senhor diz que ele é. Então vamos problematizar. Vamos levantar esse mérito com intenções perversas, totalmente diferente do que colocamos no primeiro momento. Vamos questionar isso com intenções bem malignas. Bem malignas. Vamos acusar. Vamos assim atribuir culpa aonde não há, dolo aonde não há. Esse
esse questionamento, esse problematizar tem uma motivação maligna, perversa. Por quê? A humanidade sem Deus, o homem sem Deus, ele é o tempo todo perseguido pelos valores eternos a partir da sua própria consciência. Romanos capítulo 2, aqueles que não têm a lei escrita naquela época, Paulo estava falando para as nações pagãs, né? Eles têm essa lei escrita em seus corações, ora louvando-os, ora condenando-os. E Paulo prossegue dizendo: eles vão ser julgados segundo isso que está em suas consciências, no dia final, segundo o meu evangelho, diz o escritor inspirado, segundo o meu evangelho. Ou seja, eles procuram, nesse problematizar, nesse questionar, eles procuram destruir a sua própria consciência, eles vão vacar na consciência deles. Mas vem cá, é errado fazer isso? Está óbvio, é claro que é errado. Mas vamos problematizar isso aí. Por que é errado fazer só isso? O que é que tem de mais nisso? Temos como, por exemplo, Deus não pune amor, Deus não pune afeto, né? Ao destruir, ao rasgar a Constituição no ano de 2011, o relator, o ministro Carlos Aires Brito, na época, da união estável entre pessoas do mesmo sexo, ele falou: olha, eu peço a esse digníssimo, eles vão ter mais rebuscado, né, me lembro, a esse egrégio tribunal, que reconheça como lícita, como digna, toda e qualquer relação que esteja fundamentada no amor. Estão falando sobre o que nos nossos dias? Ele problematizou lá, né? Os princípios da palavra de Deus, né? Hoje, depois de regulamentarem, reconhecer o casamento gay, o que é que estão falando nos nossos dias? Da sexualidade fluida. Entendeu? Sexualidade fluida é o quê? Você pode, hoje à noite, se considerar homem, na madrugada você pode acordar mulher, e no outro dia você acorda homem de novo, outra coisa. Você pode ter um sentimento de afeto por animal, zoofilia ou bestialismo. Você pode ver o poliamor, várias pessoas participando de uma mesma cama de prostituição, não tem nada a ver. Deus não pune amor. Peça a esse digno tribunal que reconheça todas as relações que sejam motivadas pelo amor. Pelo amor. Entendeu? Está em curso aí o movimento de defesa da pedofilia. Está avançando. É amor. Fazer o quê? Se o homem ama, entre aspas, uma criança, não pode punir uma relação que é fruto do amor. Caminha para isso. A autodestruição. Não permite. Nesse particular, é muito importante você saber uma coisa: os cristãos, o povo de Deus, eles não são regidos por sentimentos, mas por princípios que foram revelados pelos valores eternos. O homem natural é sentimento, por isso que eles caminham para a destruição. O homem espiritual, quando os sentimentos vêm, ele confere para saber se esses sentimentos estão de acordo com princípios. Se eles estiverem em princípios, o homem espiritual repreende: está queimado em nome de Jesus. Sai da minha mente, sai do meu coração, some da minha vida. Aleluia. São princípios, não são sentimentos. Princípios que são eternos, mesmo passando os céus eternos. Então, depois que problematiza, faz o quê? Agora você desconstrói, né? Esses dois termos. Está lá em Mateus 12, que Jesus coloca: toda palavra que foi dita contra o Espírito Santo, contra Deus, contra a sua palavra, eles vão dar conta. O sentido é que foi posto para destruir. Apocalipse capítulo 13, versículo 6 coloca que a besta, ela abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, contra o seu povo. O questionamento a partir de uma motivação diabólica, satânica, pervertida desde a sua fonte, é o questionamento que tem como objetivo criar um fundamento para pecar, criar uma desculpa para pecar, criar uma base para pecar. Deus não viu isso em Jó. Deus não viu essa situação de Jó, por isso não o considerou criminoso. E Deus não vê isso nos santos, não vê isso na igreja quando nós questionamos a Deus. Mas esse é o problema do mundo, que veio desde a boca de Satanás.
abre a sua boca em blasfêmias, e os termos que eles usam, esses dois que eu queria que vocês guardassem, problematizar, para depois desconstruir. Eu vi uma menina, uma mãe chorando, e dizendo da sua filha que cresceu na igreja, menina que cantava, que servia a Deus, e essa menina, depois que chegou aos 15 anos, mudou em meses, em menos de um ano, e a mãe, chorando, só eu não podia acreditar no que eu vi. Minha filha se encheu toda de tatuagem, toda de marcas, e falou claramente para mim, e para o pai dela, falou: olha, eu agradeço a vocês por terem me trazido ao mundo, mas esse conceito de família, a minha ideologia problematiza e desconstrói completamente. Esse conceito de pai, de mãe, para nós não significa nada. Então, esse homem que é provado, esse homem que é enviado para dizer para Satanás: a terra não é sua não. Esse homem que trabalha e é trabalhado, ele está confrontando essa situação como todos os salmos ao longo da história confrontaram. A nossa missão, ela acontece quando estamos sendo trabalhados e somos trabalhados. Nós trabalhamos enquanto somos trabalhados. Então, esse homem que Deus repreende, que Deus tira as arestas, vamos assim dizer, ele vai entrar para a história como alguém que não permitiu que a sua existência existisse sem que ele pudesse dizer para aquela geração: aqui veio. É muito importante para você. Você precisa se levantar nesse tempo, você precisa se levantar nessa hora e com fé declarar isso, na mesma unção dos santos profetas, na mesma unção dos santos apóstolos. Eu não vou permitir que a minha vida simplesmente aconteça sem que Deus faça de mim um instrumento dele, para dizer que dele é a terra e sua plenitude. Eu vou abrir o meu coração na sua totalidade para que Deus me use e me trabalhe. Eu vou trabalhar para Ele e ser trabalhado por Ele. Eu vou fazer a diferença nesta geração. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Cubra a sua cabeça nesse momento. Aleluia. Graças a Deus. É com você e Deus. Eu te convido a orar. Peça ao Senhor: o Senhor pode me usar? O Senhor pode me tornar relevante? Você vai estar pedindo para sofrer, porque não tem como você ser usado por Deus sem você arcar com a cruz, com o ônus da cruz. Não tem como você confrontar aqueles que querem desconstruir a palavra de Deus e destruir, sem que você assuma a sua cruz. Mas não tem como você ser crente, não tem como você caminhar com Deus sem conhecer o sofrimento por causa de Deus. Não tem como você ser trabalhado por Deus sem você estar à disposição dele. Você pode orar e dizer: o Senhor pode atuar na minha vida por misericórdia, graça e amor, me trabalhando e me levando a trabalhar. Me trabalha, Senhor.